Meu nome é Ellen. Oi, eu sou a Pamela. Eu sou a Giovana. E eu sou a Camila. A gente vai apresentar a família das curcubitáceas. Bom, elas fazem parte da ordem dos curcubitales, que possuem 7 famílias. Essa ordem apresenta uma enorme diversidade morfológica, tornando muito difícil estabelecer padrões comuns que permitam um fácil diagnóstico das plantas. As curcubitáceas, elas são da divisão das angiospermas e da classe das eudicotiloedôneas. As curcubitáceas são conhecidas como plantas com flor, com presença de flores unissexuais e, na sua maior parte, pentacíclicas, com pétalas pontiagudas quando presentes, e a maioria das suas espécies são plantas herbáceas, trepadeiras e lianas lenosas, mas em alguns gêneros incluem também arbustos e árvores. As curcubitáceas, elas contêm algumas espécies com frutos que a gente vai apresentar agora. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sinapomorfia da família. As gavinhas vão ser espiraladas na imagem. Aqui no slide a gente consegue observar. Muitas vezes são ramificadas, dispostas lateralmente nos nós. Essa característica, como vimos na aula, é uma modificação foliar. E também vamos ter a ausência de estípulas. Essa estrutura mostrada aqui na imagem não são estípulas, e sim os botões florais. Elas podem ser confundidas. O empanto vai ser curto ou alongado. As pétalas conatas também vai ter a característica de pétalas unidas. Os estames são diversamente conatos e modificados. E os lóculos curvos a convulatos. Essa característica a gente observa bem no fruto. As sementes são achatadas, como vemos na melancia, e a testa com muitas camadas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as flores. As flores com tal hábito reprodutivo vão ser unissexuais, ou seja, vamos ter flores monóicas e dioicas, e raramente vamos ter flores hermafroditas. Nessa imagem que vemos, a primeira flor é a flor masculina, e ao lado vem a flor feminina. É importante falar sobre a polinização, que quando não ocorre por insetos, ela é feita pelo homem, ou seja, pelo agricultor. Ela pega a flor masculina e semeia o pólen na flor feminina. Geralmente, as flores dessa família apresentam simetria radial e, normalmente, elas aparecem uma vez ao dia. Normalmente tem 5 pétalas e 5 sépalas, conotas, campanuladas, com um tubo estreito. Quanto à cor, pode ser branca, vermelha, que a gente pode observar facilmente nas espécies de pepinos selvagens, amarelas e alaranjadas. As folhas têm filotaxia alternada, geralmente a forma do limbo é simples e palmada lombadas, com margens serreadas. Observa-se também que a presença de pequenos dentes na margem foliar, conforme a imagem 1. A inflorescência determinada, reduzidas a uma flor terminal. Não há presença de estípula, onde tem essas estruturas na axila apresentando somente o botão floral. Há uma espécie que é a única curcubitácea com hábito arborescente. Está representado aí na imagem no canto inferior. Mas uma característica dessa família é o ovário ínfero, normalmente possuindo 3 carpelos e com placentação terminal. Observando a imagem 2, essa placentação terminal ocorre quando os óvulos se encontram presos à parede do ovário. O fruto é tipicamente pseudobaca ou tipo pepônio, que pode-se também encontrar no melão, melancia, na abóbora, característica própria da família, onde o mesocarpo é volumoso e possui cavidades cheias de sementes. Possui casca, às vezes do tipo cápsula deiscente, carnosa ou seco,
Em relação ao fruto seco, temos como exemplo o gênero Lufa, conhecida como bucha vegetal. As cucurbitáceas apresentam ampla distribuição global, mas ocorre principalmente nos trópicos e subtrópicos pela temperatura de 18 a 28 graus, que ela se desenvolve melhor nessa temperatura. No total, são 95 gêneros e 997 espécies pelo mundo. Algumas específicas são a abóbora, que tem seu centro de origem no México, ao norte do Brasil, a melancia, norte da África, o melão, que é do Oriente Médio, o pepino, que é da Índia. E no Brasil, as cucurbitáceas estão presentes em todos os estados e apresentam cerca de 30 gêneros, sendo 2 endêmicas, que significa que existem só no Brasil, e 200 espécies, sendo cerca de 53 endêmicas, e somente 2 variedades. O pepino, Cucumis sativa, e tem 4 tipos: o japonês, o comum em conserva e o caipira. Eles têm poucas diferenças, como o tamanho e a textura. Eles têm cerca de 6 a 11 centímetros, são trepadeiras. E o pepino tem a produção em bandeja e diretamente no local de cultivo, que é o mais comum. O pepino também tem um tratamento recomendado da semente com a água 24 horas antes do plantio, que isso acelera a germinação e evita falha na lavoura. O pepino ele é considerado uma das hortaliças de maior consumo de interesse comercial no Brasil, porque além de alimento, ele também vai para o lado de cosméticos. E a produção anual brasileira de pepino ultrapassa 200 mil toneladas. A espécie Sequium edule, conhecido como chuchu, é uma das hortaliças mais consumidas no Brasil. No país, os maiores produtores são dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Paraná. A filotaxia. As folhas são simples, alternas, o caule é ramificado, as flores geralmente são pequenas e unissexuais, o ovário é uniocular e raízes espessas. Aqui a espécie Citrulus conhecida como a melancia. Ela faz parte da divisão das magnoliófitas e da ordem das cucurbitáceas. Ela foi originada na África e nas principais regiões secas. As suas flores são unissexuais e sua forma de vida é como trepadeira e de crescimento rasteiro, podendo chegar de 1 a 10 metros. E as suas folhas, elas são simples e de filotaxia alterna e com vários recortes. Dá para analisar isso na foto que está aqui. Ela tem presença de vários endumentos, que são esses pelinhos, que também dá para ver na imagem, e de gravinhas. O fruto, ele é carnoso e prepônio, que é quando as sementes estão inseridas no líquido. E a nível mundial, a melancia ela é a 4ª hortaliça em volume de produção, sendo produzido cerca de 47 milhões de toneladas anuais, e o seu maior produtor é a China. O Cucumis melo é o famoso melão aqui no Brasil. Ele possui flores unissexuais, ou seja, masculina e feminina. Folhas têm quase o formato de um coração, com filotaxia simples e alterna, e no caule possui gavinhas.
O fruto é do tipo carnoso incidente, não se abre, no caso, é do tipo prepônico, que tem as sementes envolvidas nesse líquido. O exocarpo é bastante rígido e o endocarpo bastante aquoso. Aqui a gente consegue observar essas variedades de melão que existem no Brasil. A imagem da letra A, ela é o melão amarelo, que é o mais comum que tem aqui no Brasil. A letra B é a pele de sapo. A letra C é a cantaloupe. A letra D é a charentais. A letra E é a galha. E a letra F é a orange. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância econômica do melão. A região Nordeste é a principal produtora de melão, contribuindo com mais de 90% da produção nacional. Os maiores produtores de melão do mundo é a China, Turquia e Estados Unidos, Irã e Espanha, que correspondem por 60% da produção mundial. É importante lembrar que o melão é a oitava fruta em volume de produção mundial e também está no rol das 10 principais frutas mais exportadas, com o mercado estimado em mais de 8, milhões de toneladas por ano. Em termos do Brasil, o melão é dentre as frutas tropicais de mais interesse comercial. Foram produzidas 352 toneladas em 2005. O Nordeste aumentou em mais de 700% a produção entre 1987 a 2005. E o principal produtor de melão nesta região é o Mossoró, no Rio Grande do Norte, produzindo cerca de 165 toneladas por ano. Gente, obrigada pela atenção e esse foi o nosso trabalho.